Cara, manter um carro popular hoje, um carro velho, compensa no Brasil? Tá caro pra caralho o carro, tá caro gasolina, tá caro o óleo, tá tudo muito caro. Então, será que vale a pena um pobre, baixa renda, ter um carro hoje visando só suas necessidades básicas? No vídeo de hoje eu quero trazer para você aqui quanto custa manter um carro usado hoje no Brasil. Vale a pena ou não? Vou trazer para você todos os custos aqui, os prós e os contras, e você vai entender aí se realmente faz sentido ou não. Mas antes disso, já mete o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, valeu? Quanto está custando hoje manter um carrinho popular no Brasil, um carrinho usado? Tá? Talvez essa seja a pergunta que muitas pessoas fazem. E hoje eu vou falar para vocês aqui quanto que custa para mim ter um carro usado, Celtinha LT 2013, modelo 14, tá? Falar para vocês aqui alguns custos que a gente tem com o carro durante o ano, quanto que custa manter um carro desse por um ano, e você entender se faz sentido ou não ter um carro popular hoje. Começando desde já, o Celta hoje ele varia de valor, tá? Você tem um carro, você tem que comprar. Então hoje está em média de 25 a 33 mil reais o valor de um Celta. E aí 25 mil seria a versão mais barata, duas portas, um carro simples. 30 a 33 mil seria a versão mais completa, que é esse meu, que é um 4 portas, ar-condicionado. Galera, e muita gente cai naquela ideia de comprar um carro sem saber o que é que vem junto, tá? Porque às vezes a pessoa imagina que um carro, o simples fato de você ter um carro, pagar por ele, você não vai ter mais custo, e não é bem assim, tá? Eu tenho esse carro aqui desde 2021, no período da pandemia, já trouxe alguns vídeos aqui sobre ele. E hoje ele é um carro que eu considero com um baixo custo de manutenção. O Celta, Palio, tá? Celta, Palio, Uno, esses carros aqui, eles são as galinhas dos ovos de ouro, são os carros que dão pouca manutenção e é barato, tá? Se dá manutenção nesses carros. Hoje, começando primeiramente pelo documento do carro, que seria o licenciamento. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente não paga mais IPVA quando o carro tem mais de 10 anos, ok? Então a gente paga o licenciamento e a taxa de bombeiros. E algumas pessoas já falam, taxa de bombeiro? Aqui no Rio Grande do Norte existe essa tão desgramada taxa de bombeiro, sendo que nem bombeiro tem aqui na cidade, certo? Mas o governo cobra. Então é R$ 90 de licenciamento, um carrinho velho, tá? Com mais de 10 anos de uso, que é o caso do Celta. R$ 90 de licenciamento, 25 de taxa de bombeiro, já vão 115, né? Por ano, tá, pessoal? Aqui esses custos aqui é por ano. O meu carro, em média, tá? Em média eu tô gastando aqui R$ 400 de gasolina por ano para minhas correrias, minhas viagens para rua. Às vezes eu vou em Pau dos Ferros com minha esposa, passar no médico. Então, para esse tipo de corrida, eu não tô colocando aqui o gasto com combustível de viagens que eu faço de frete, tá? Custo pessoal, você tem um carro para o seu uso pessoal. Então, eu gasto em média R$ 400 por ano de combustível. Então, é um carro bem econômico, tá? Poderia gastar um pouco menos, só que eu geralmente uso o ar-condicionado dele, então acaba consumindo um pouco mais. Então, 115 de documento, mais 400 de gasolina, já vamos aqui com R$ 515. Só que não são só esses custos, não são só esses custos, tá? Recentemente eu mandei trocar o óleo desse carro e os filtros. Eu troco uma vez por ano, tá? O recomendado é a cada 6 meses, mas eu sempre troco ali com um ano. Sempre troco ali com um ano. É trocado o óleo, é trocado todos os filtros. Mando fazer, alinhar e balancear. Então eu gasto em média com esse tipo de serviço por ano R$ 360, tá? Uma vez por ano. E aqui eu vou até deixar a notinha para vocês da última vez que eu fiz o serviço na GTEC, tá? O cara mandou lá todos os filtros, alinhamento, balanceamento, R$ 360, 363 se não me engano, tá bom? Então 515 mais 363, já vamos aí para R$ 870, né? R$ 871, tá ficando salgadinho manter o Celta, viu? Outra coisa que é um custo que eu tenho também com esse carro por ano, mas talvez você não tenha, não necessariamente você tenha que ter, tá? Se você tem tempo, se você consegue fazer esse tipo de serviço, você vai economizar esse valor que eu vou falar aqui que eu gasto. Talvez seja um valor absurdo para vocês, mas por ano
eu gasto R$ 500 só com limpeza do carro, tá? Lavagem, aspiração, não é aquela lavagem, não é aquela higienização, tá? Que, enfim, nas estéticas de carros é mais caro. Hoje uma higienização completa de um carro aqui tá a 300 e poucos reais. Então eu mando lavar, eu mando sempre fazer a lavagem convencional, tá? Tirar toda a sujeira, tirar a poeira de dentro, limpar aqui geral, dar geral, o carro fica brilhando. Eu mando lavar em média 10 vezes por ano, tá? É mais ou menos a cada uma vez por mês eu mando lavar. Aqui uma lavagem de carro tá R$ 50, então com o carro aqui por ano eu gasto R$ 500 somente com lavagem, tá? Estirando que algumas vezes eu ainda bato alguém em casa, tá? Às vezes eu tô com tempo, o carro tá com muita poeira, eu vou lá, quero economizar esses 50 conto e eu mesmo lavo. E aí você pode falar, pô, cara, mas você gasta dinheiro com lavagem, isso é ostentação. Velho, aqui onde eu moro, quem acompanha o canal sabe, é zona rural, tá, pessoal? Zona rural é sítio. Então é duas coisas que tem muito aqui, é sujeira em carro, porque no período de inverno, tá, o período chuvoso aqui na região, tem muita lama aqui onde eu moro, tá? Porque não é pavimentado, não é calçado, tá? Não é calçado, não tem calçamento, não tem asfalto, é barro mesmo, tá? Então a região aqui é bem complicada quando chove, então acaba sujando muito e lameando o carro. Você tem que mandar lavar, infelizmente, porque a água da chuva, a lama, ela vai grudando no carro por baixo, vai enferrujando, então tem que fazer esse tipo de serviço. Tá, Claudio, mas não tem inverno todo ano. O inverno aqui é em média de 6 meses, 7 meses. Só que quando pega esse período agora, que não é inverno, é verão, aí ao invés de chuva e lama, aqui tem muita poeira e vento. Aquele período seco, quem é do Nordeste aqui vai saber, tá? Quem é do Nordeste vai saber. É aquele período seco com muita ventania. Então, acaba tendo muita terra, muita poeira. A minha garagem eu tenho que fazer um serviço nela lá, tá? Uma reforma, porque ela entra terra demais, tá, pessoal? Entra terra demais. Quando chove também chove dentro, então tenho que fazer uma boa reforma nela, abrir mão do bolso aí, gastar um dinheirinho para reformar. E aí nesses dois períodos acaba sujando. No inverno suja com muita lama, no verão suja com muita terra. Entra aqui no carro, no motor, você acaba ligando o ar, acaba aspirando aquele ar também, tá? Inspirando aquele ar de poeira, de terra. Então eu gasto em média R$ 500. Esse ano eu quero gastar um pouco menos, porque eu mesmo tenho um motorzinho em casa, e tô começando a fazer algumas lavagens em casa mesmo, tá? Às vezes dia de domingo eu tô lá de boa, e vou lá. Quando eu não tenho tempo, aí eu levo pro Lava Jato, pro cara lavar. Perda amor 50 conto, tá? Só que não é fácil, é um serviço trabalhoso, tá? Lavar carro é demorado. Quem tem problema de coluna que nem eu, judia bastante. E aí, então às vezes sai melhor você pagar do que você perder o tempo ali fazendo isso ali, e sem contar que não vai ficar tão bem feito quanto no Lava Jato, certo? Então só aqui, pessoal, já vai aí mais ou menos R$ 1.360 de gasto com esse carro. R$ 1.360 de gasto com esse carro por ano. Mas tem outra coisa aqui que eu também gasto um pouquinho, tá? Que é a questão da água, do radiador. Sabe aquela aguinha, vidrinho de água aditivada? Aqui em média de R$ 3 um litro. Eu gasto em média de 10 a 12 litros de água daquela ali por ano. Aí você vai falar, Claudio, pelo amor de Deus, consome tanta água assim o radiador do seu carro? Não só o carro, tá? Essa água que tem no para-brisa também, que jorra no para-brisa, eu gosto de botar aditivada, porque ela é uma água que vem limpa, tá? A gente vai colocar água aqui da torneira, água do uso pessoal para limpar o para-brisa. Muitas vezes acontece de entupir aqueles guinchozinhos que jogam água no para-brisa, tá? Então é um problema maior, já tive problema com isso, por isso eu acabo comprando. Então gasto em média R$ 40, 36 a R$ 40 por ano. Eu não acho que seja um gasto absurdo isso aí, tá? É algo que você pode evitar. Se você tem água filtrada na sua casa, acha melhor colocar. Tem muitas pessoas que têm ar-condicionado, então fica pingando aquela aguinha. Aquela água ali também é boa para estar tanto no radiador como no limpador do para-brisa. Fica a critério de vocês. Então hoje, pessoal, hoje, fazendo as contas aqui de todos esses custos que eu faço, que eu passei para vocês aqui, tá? E lembrando que depende de cada carro. Se você pega um carro mais novo, você vai ter um custo maior com documento, você vai ter um custo maior com manutenção, certo? E aqui
é um carrinho mais velho, um carro que dá baixa manutenção. Eu gasto por ano R$ 1.400. Esse é o valor que eu gasto por ano com esse carro, só para manter ele, tá? E aí cabe a você pensar se isso aqui faz sentido para você, se vale a pena ou não. Eu acabo diminuindo bastante esse custo de sair por menos de R$ 1.400, não que eu deixe de gastar, mas eu consigo tirar esse valor de algumas viagens que eu faço, tá? Eu falo aqui no canal que eu faço fretes com o meu carro. Eu acabo fazendo viagem para Pau do Serra, para Mossoró, aqui para a cidade mesmo. Eu faço em média aqui por ano, tá? Eu não vou saber de cabeça, mas com certeza dá mais de R$ 1.000, dá mais de R$ 1.000 de faturamento somente com fretes, tá? No último vídeo que eu fiz sobre o carro, você pode dar uma olhada aí, se eu não me engano, já estava em R$ 450, eu tinha feito em apenas um mês, tá? De viagem. Só que não é todo mês que eu faço, não é direto, tem meses que aparece mais, tem meses que aparece menos, tem meses que eu não faço, então isso aqui acaba me ajudando bastante com esse custo, tá? Não é, tá? Então R$ 1.400 eu meio que acabo tirando esse custo desse carro nessas viagens que eu faço. Então para mim faz sentido, e a flexibilidade, a comodidade de você ter um carro. Às vezes adoece alguém na sua casa, às vezes você precisa sair tarde da noite, tá chovendo, você ter um carro ali para você sair, para te servir, cara, é bom demais. Em alguns momentos da vida eu já pensei até em vender esse carro, já falei aqui, porque para mim não fazia sentido. Só que depois eu comecei a pensar como que eu poderia fazer para monetizar esse carro, e desde então essa ideia ela saiu da minha mente. Eu já não tenho mais vontade de vender meu carro, nem de trocar ele no mais novo por enquanto, tá? Tá me servindo bastante, tá me servindo bem. E outra coisa, esses custos aqui são custos fixos que eu tenho por ano, tá? Eu não estou colocando custos variáveis, por exemplo, pneu, tá? Pneu que quando é para trocar, geralmente são os 4 pneus, dá aí R$ 1.500 a R$ 2.000 por ano, tá? Por ano, só que não troca todo ano, tá? Eu, por exemplo, eu troquei os pneus do meu carro, acho que já tá com uns 2 anos ou mais que eu troquei os pneus desse carro, ainda está em bom estado, certo? Não é um custo que vem direto, mas é um custo que existe. Mais cedo ou mais tarde vai cair no seu bolso esse custo com pneu. Às vezes você tem que fazer alguma revisão necessária no carro, trocar outras peças que desgastaram com o tempo. E aí tem esse custo também que tem que ser embutido. Então não estou colocando esses custos aqui antes que vocês perguntem por isso, tá? Eu estou colocando somente os custos fixos que eu tenho todo ano, tá? Todo ano com esse carro. Para mim vale super a pena ter um Celta 2013-14, carrinho completo com direção hidráulica, ar-condicionado, sonzinho da horinha, tá? Já falei que um carro que supre todas as minhas necessidades, tanto faz eu ir para o sítio, como para Pau do Serra, Mossoró que é longe, às vezes eu vou fazer consulta com meu filho, vou com passageiro, então é um carro que tem me servido bastante, tá bom, pessoal? Deixa aí nos comentários se você tem carro, qual o custo, qual o seu custo com carro por ano, tá? Carro usado, pessoal, tá? Eu sei que tem uns rapazes aí que põem uns custos aí que, pelo amor de Deus, tá? Agora um carro novo, cara, se você quiser que eu traga aqui quanto que custa manter um carro novo durante o ano, você deixa aí nos comentários que eu trago para vocês, valeu?